Paz do Senhor, bom dia. Amém. Hoje a gente não vai ter, eu acho que um momento das crianças aqui de oração, né? Mas quando eu estava preparando o que eu ia começar falando nessa manhã, eu lembrei do momento que a gente tem sempre com as crianças aqui, de orar junto com elas. E hoje nós vamos aprender, se puder colocar o slide lá na tela já, sobre ter um coração ensinável. E quando o Espírito Santo começou a falar comigo e eu lembrei desse momento das crianças, eu lembrei de um hino que fala assim, que quero ser como criança, te amar pelo que és e voltar à inocência e acreditar em ti. E ele continua falando assim, mas muitas vezes nós somos levados pela vontade de crescer, nos tornamos independentes e deixamos simplesmente de crer e acreditar em muitas coisas, por não ter um coração ensinável. E a gente aprende muito com as crianças o que é ter um coração ensinável. Sabe, quais são os valores e as consequências de ter um coração ensinável. Então, que nós nunca venhamos deixar ser como as crianças. Sabe, de aprender, independente de qualquer circunstância, independente da dor, independente de quem esteja falando. Sempre tem algo aqui, sabe, alguém a acrescentar em nossas vidas. Sempre tem o que a gente aprender. E em Filipenses 4:9 diz assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Só que para esse Deus de paz ser conosco, existe uma condicional aqui. Existem coisas que devemos fazer. Existe também aprender, receber, ouvir e ver o que Jesus também faz. E devemos seguir os passos deles. Provérbios 14:30 diz assim, o coração em paz dá vida ao corpo. Então, se você quer ter vida, você tem que ter um coração em paz. Tem um livro que fala sobre a isca de Satanás. É um livro muito bom a ser lido. E ele fala sobre um coração, sabe, você ressentir, sobre ressentimento. Você fica ressentindo algo que já aconteceu, que já passou. Às vezes há algo que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás e você fica ressentindo ainda. Aquilo é uma isca de Satanás para você não ter um coração ensinável. Para você não fluir naquilo que Deus já te predestinou e separou para que você possa fluir. Em introdução, eu queria falar para vocês, sabe, eu estou bem longe disso, eu não sou nenhum cardiologista, mas eu queria perguntar para vocês, como está o coração de vocês essa manhã? Sabe, faça uma autoanálise mesmo em alguns segundos. Como está o seu coração nessa manhã? Ele está ainda ressentido com algumas coisas que aconteceram na sua vida, ou ele está completamente aberto para ser ensinável, para você aprender novas coisas e ouvir principalmente de Jesus novos ensinamentos e novos direcionamentos. Sabe, tudo aquilo que afeta o seu coração vai afetar também a sua identidade. Então, quando você não tem um coração ensinável, automaticamente você perde a sua identidade de filho. E você acaba não usufruindo do amor de Deus Pai. Porque a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Sabe, às vezes nós queremos amar tanto, tanto a Deus que esquecemos de ser amado. Que esquecemos, às vezes, de só receber. Sabe quando você vai receber algum presente, alguma coisa, você fala, não precisava. Lógico que precisava. Nós somos filhos de Deus. Ele quer o melhor para nós. Ele quer te dar o melhor. Precisa sim. E eu quero o melhor. Eu também quero o melhor. Sempre de Deus. Ele é um bom pai. Mas na vida, tudo é uma questão de ter um coração ensinável. Deus está procurando um coração bom, um coração justo, um coração reto diante de Deus e principalmente um coração ensinável. Em Salmos 32:8 diz assim, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. De novo, para Deus cuidar de você, existem também algumas outras condicionais que devemos seguir. Sabe, nunca vai ser simplesmente assim, Deus vai fazer. Não, a gente tem alguns passos a passo que devemos fazer e prosseguir fazer para que Deus venha e continue fazendo as boas obras que Ele continue em nossa vida, porque Ele é fiel para terminar. Bom, o que é ter um coração ensinável? Eu gostaria que vocês olhassem nessa manhã para o coração de duas pessoas, de duas mulheres, de Ruth e Noemi. Eu gostaria de fazer uma pregação hoje expositiva, um pouco diferente, em cima de Ruth e Noemi, e aprender com elas o que é ter um coração ensinável.
Bom, o fato é que nessa história, a morte e a dor num tempo de fome e seca. Isso é um fato dessa história. Então, independente do tempo, independente das circunstâncias, nós devemos ter um coração ensinável, porque aqui elas nos mostram o que é ter um coração ensinável, independente do fato que elas estavam vivendo, independente da realidade que existia naquela época. Em Ruth 1, do 4 ao 7, diz assim: depois de terem morado lá por 10 anos, morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar de onde tinha morado. Quero frisar esse final aqui. Partiu do lugar de onde elas tinham morado. Então ela foi para uma terra onde seu marido morreu, onde seus 2 filhos morreram, e ela ficou sozinha com as suas 2 noras. Só que a gente não pode ficar no lugar da nossa dor. A gente não pode permanecer no lugar da nossa ofensa. Você não é aquilo que você sofreu, você não é aquilo... Obrigado. Você não é aquilo que você sofreu, você não é aquilo que você passou, você não é aquilo que você viveu. Você é simplesmente filho de Deus. E nós não devemos permanecer no lugar de onde nós caímos, no lugar onde nós fomos, afetados por algo. Então elas decidiram fazer o quê? Qual foi o primeiro passo delas? Partir, seguir para a volta da sua terra natal. Então, você não fica no lugar da sua tragédia. Você não é o que te aconteceu. Você tem que ter muito claro isso no seu coração. Eu sempre gosto de frisar isso, cara. Quando eu entendi a paternidade de Deus, eu sempre gosto de frisar: você é um filho amado de Deus. Você poderia repetir isso para você? Fala assim: eu sou um filho amado de Deus. Essa é a nossa realidade. A sua identidade é de filho, sabe? Filho ruioso, filhos maduros. Filhos que têm um coração ensinável. Então, quando você tem um coração ensinável, você aprende a fazer as coisas a partir de uma ótica de honra. Então, só os quebrantados são livres o suficiente para honrar verdadeiramente. Somente aquelas pessoas que têm um coração quebrantados e ensinável. Bom, aqui existem algumas características de pessoas que têm um coração ensinável, que a gente aprende aqui com Ruth e Noemi. Primeiro, tem aqui no slide: você se torna uma pessoa agradecida. Quem tem um coração ensinável, ela é uma pessoa agradecida. Está no verso 8. Diz assim: que o Senhor seja leal com vocês. Aqui é Noemi falando para suas 2 noras. Com vocês foram leais com os falecidos e comigo. Então o princípio aqui é render graças em todas as circunstâncias. Independente que ela estava passando o luto pela perda do seu marido e dos seus 2 filhos, ela foi grata e, ela não quis reter algo. Ela simplesmente abençoou as 2 e liberou. Ela foi uma pessoa agradecida independente das circunstâncias, porque ela sabia, em quem ela crê. Ela, tem algo maior acima de toda e qualquer circunstância na sua vida. As pessoas mais felizes que você vai encontrar na sua vida são as pessoas agradecidas. As pessoas ressentidas, que tem aquela amargura no coração, ela sempre vai ter, uma cara fechada, ela sempre não vai ter uma palavra de ânimo e consolo para você. Agora, as pessoas agradecidas, independente do que elas estejam vivendo, ela sempre vai te olhar sorrindo e com uma perspectiva de uma ótica dos céus. O segundo ponto, você se torna uma pessoa generosa. No verso 9 diz assim: o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhe beijos de despedidas. Noemi não reteve, ela abençoou e liberou as 2. Quero que vocês repitam agora 3 coisas comigo. O que eu guardo, eu perco. O que eu gastei, eu tive. O que eu semeio, eu tenho. Então sempre escolha ser generoso, sempre escolha semear. Sempre escolha liberar sobre a vida das pessoas. Tudo que você semeia, você tem. Porque essa semente vai frutificar frutos lá na frente. Amém? Então escolha sempre semear e não reter. Porque a Bíblia fala que o melhor é o quê? Dar.
Então, sempre olhamos nessa ótica. Bom, o terceiro ponto é: você se torna uma pessoa de compaixão. Aqui eu vou ler os versículos 9 até o 12. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos? Poderia que viesse a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. O coração bom e curado e transformado, ele consegue pulsar pela vida de outras pessoas, mais do que pela sua própria vida. Ela sempre vai olhar numa ótica de: cara, como que eu posso abençoar essa pessoa? Ali elas estavam querendo seguir e ainda continuar com a sua nora, com a sua sogra. Mas ela começou a insistir: não, eu quero o melhor para vocês. E pela ótica dela, o melhor para elas não seria junto com Noemi. Elas queriam que elas continuassem a viver a vida delas, encontrassem outros maridos. E honrou, liberou as duas. Só que daí ela continua dizendo assim. No 4 a gente aprende assim: você se torna uma pessoa perseverante. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Eu acho que esse nome Orfa é até meio que profético, né? Porque depois que ela foi liberada, ela falou: beleza, não vou continuar com você. Mas Ruth não, Ruth foi perseverante. Então aqui a gente aprende com Ruth a ser perseverante. Ela continua com sua sogra independente das circunstâncias. Ela olhou na ótica, na visão de honra. Ela falou assim: não, eu não vou te abandonar, a gente está junto, a gente vai junto até o fim agora. Então a gente aprende, quando a gente tem um coração ensinável, a gente aprende a ser perseverante. Os de coração ruim sempre ficarão pelo caminho, mas os de coração bom sempre verão a glória de Deus e herdarão a terra boa. Por que eu falo isso? Ruth, ela escolheu honrar a sua sogra através do seu coração feliz e satisfeito e ensinável. Cara, para Ruth ser assim, com certeza ela foi muito amada pelo marido dela, porque ela é completamente satisfeita naquilo que ela já tinha. Ela não precisava, sabe, de algo a mais. Ela já era satisfeita. Então, um toque para os maridos nessa manhã: cara, amem mesmo as suas esposas para que elas se tornem umas pessoas satisfeitas. Independente da circunstância, que uma nora preferiu seguir com a sua sogra, mesmo depois da morte do seu marido. O 5, você afirma seus valores. Está no versículo 16 e 17. Aqui nesses dois versículos, a palavra... Cara, existe a palavra de amor mais lindas ditas na Bíblia. E muitas pessoas, muitos pastores usam com uma licença poética até para casamentos. Não é errado, mas tem que pedir uma licença poética para o texto, para usar em outras situações. Aqui ela diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, ali eu morrerei e ali serei sepultada. Então, quem tem um coração ensinável, vive através dos princípios de honra. E aqui nós aprendemos 5 valores só em um versículo. E eu queria pontuar esses 5 valores dentro só desse versículo aqui também. Então, qual a importância de ter um coração ensinável? Primeiro, aonde fores, eu irei. Obediência. Quem tem um coração ensinável, ele é obediente à palavra e obediente àquilo que Deus já predestinou essa pessoa para ser e fazer. Ele é obediente até o fim àquilo que lhe foi proposto. Segundo, compromisso. O versículo diz assim: aonde ficares, eu ficarei. Ele tem um compromisso com a palavra dela. Então ela falou algo e falou assim: cara, onde você ficar, eu ficarei. Eu tenho um compromisso com você. Não só em palavras, mas em atitudes. Nós aprendemos também o terceiro: lealdade. O versículo diz assim: o seu povo será o meu povo. Lealdade, princípio de lealdade. Então, tudo que é seu, eu vou estar junto com você, eu sou leal a você. Nós aprendemos também, quem tem um coração ensinável tem fé. O teu Deus será o meu Deus. Nós nunca podemos perder a fé em Deus. E também aprendemos sobre fidelidade. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Então, aprendemos que ter fidelidade até a morte. Sabe, não adianta ser fiel em 1 ou 2 dias. Nós temos que ter fidelidade até a morte. Sabe, às vezes é fácil você ser fiel
quando está tudo bem, mas e quando está tudo difícil? Aqui a realidade delas aqui era totalmente diferente. A realidade delas aqui era de dor, de perda, de sofrimento, de escassez, de fome. Sabe, você consegue ser fiel em meio a tudo isso? Nós temos um coração ensinável a ponto de ser fiel em meio a qualquer e toda circunstância que possa existir em nossas vidas? É muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Sabe, quando nós temos o Espírito Santo, a marca da promessa, nós aprendemos Sabe, quando tem uma conversa de Jesus com Nicodemos, que ele fala assim, mas como eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Por que ele fala isso? Ele não estava entendendo o que era nascer de novo, sabe? Jesus não quer que melhorar você, melhorar a sua vida. Deus quer que você recomece do zero absoluto e aprender com Ele. Ali, Nicodemos, ele era uma pessoa que seguia as leis, os mandamentos, ele era uma pessoa, sabe, tipo, top. Mas o que Jesus estava explicando para ele, cara, eu quero que você recomece do zero, eu quero que você nasça do Espírito. Porque só assim a gente vai aprender a ter todos esses valores. Se a gente não aprender do Espírito, não adianta. No meio do caminho a gente vai fraquejar, se a gente quiser fazer com as nossas próprias forças. A gente tem que aprender dele. É difícil, eu sei, mas é possível. Quando o seu coração estiver sofrendo, serão revelados quais são os seus reais valores. Sabe, as pessoas não se mostram, elas simplesmente se revelam em meio às circunstâncias. Então, seja exemplo em meio a qualquer circunstância. Nós temos que ser exemplos para as pessoas. Tem uma frase que diz que nós seremos a Bíblia que algumas pessoas lá fora irão ler. Deus nunca quer tentar você, Ele deseja provar o seu coração. Sabe, tudo que vem na nossa vida não é Deus nos provando, não, Ele quer simplesmente, Deus sabe, Ele não é algo mal que Ele quer fazer, Ele quer provar o seu coração, para ver se você é fiel o suficiente para receber as coisas que Ele tem para você. No versículo 18 diz assim, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, ela não insistiu mais. Então ela aqui reconheceu que Ruth era fiel, tinha todos aqueles valores e decidiu voltar com a sua nora para sua terra natal. Para quê? Para viver, sabe, uma outra realidade, para sair do meio de uma situação de escassez, sabe, de fome. Elas pegaram e partiram. E que ela foi junto com Noemi. Em Atos 13, 22 diz assim, depois de rejeitar Saul, levou-lhes Davi como rei, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. E encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então nós só vamos fazer o que for da vontade de Deus se nós tivermos um coração segundo o coração de Deus. Por isso a importância de ter um coração ensinável. Por isso que quando a música diz, sabe, descansar em meio às turbulências, às tempestades. É possível. É simplesmente a gente ter um coração ensinável. Quem tem um coração ensinável, ele tem fidelidade com aquele que te chama. Então ele não é só fiel a Deus, ele também vai ser fiel às pessoas. Mas primeiramente a Deus. Porque se a pessoa não for fiel a Deus, ela não vai ser fiel com seu cônjuge, ela não vai ser fiel com seu marido, com seus amigos, no meio que ela convive. E normalmente as pessoas que mais nos atingem, nos afligem, são aquelas pessoas que estão perto de nós, não são as pessoas que estão longe. Normalmente são os nossos familiares, é na igreja que a gente convive, sabe? É o ferro afiando o ferro, sabe? É aqui que a gente vai ter os nossos maiores conflitos. São as pessoas que estão perto. As pessoas que estão longe não vão me afetar ao ponto de eu ficar remoendo aquilo. Mas, sabe, quando a pessoa fala algo que não te agrada e você vai ver ela toda semana na igreja, é daí que você vai provar para Deus se você tem um coração ensinável e perdoável ou não. Porque você vai estar sempre vendo aquela situação. E qual que vai ser a sua resposta diante disso?
o perdão ou ficar ressentindo. Que nem eu falei lá no início sobre o livro do John Bevere, sobre a isca de Satanás. Cara, essa é a isca de Satanás. Colocar essas coisinhas no seu coração que você acha que não tem nada a ver, mas espiritualmente tem um peso gigantesco. Espiritualmente tem um peso gigantesco. Em sexto, nós aprendemos que nós vamos experimentar a abundância do Pai. No 2,14 diz assim: na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha para cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se juntou aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando a gente tem um coração ensinável, a gente também vai usufruir das abundâncias do Pai na nossa vida. Em todas as circunstâncias. Sabe, você vai ter de sobra, você vai ter para dar, para emprestar. Não pedir emprestado. Sabe, são consequências, são passos a passos que nós devemos aprender com a Bíblia, com o Espírito Santo, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a abundância é uma delas. A abundância, sabe, não é ter muito de uma coisa, é você não ter falta de nada. É você não ter falta de nada, independente da circunstância, você não tem falta de nada, porque você é completo em Deus. Você é satisfeito em Deus. Sabe, a gente tem que ter esse sentimento no nosso coração de ser completos e satisfeitos em Deus. E só filhos vão ser completos e satisfeitos em Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo trouxe no meu coração 2 pontos de maior aprendizado na minha vida. O primeiro dele foi com 19 anos de idade. Eu já era obreiro numa igreja e eu era motorista particular do vice-presidente dessa igreja. E, cara, lá foi uma escola onde eu aprendi o que não fazer. Era uma igreja muito grande, muito conhecida. Tinha cerca na nossa região ali, de todo o vale, mais ou menos aí uns de 20 a 25 mil membros. Era uma igreja muito grande, muito potente. E eu convivi ali mais ou menos uns 2 anos ali com o pessoal. E, cara, eu cheguei a pensar, eu falei assim: Jesus, se o evangelho é isso, eu não quero isso para mim, não. Eu não quero isso para mim. Sabe, o que eu leio, o que eu aprendo com o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Ali eu tive que ter um coração muito ensinável para aprender somente do Espírito Santo a fazer ao que não fazer. Eu aprendi muitas coisas ao que não fazer. A como não olhar, a como não agir. Só que depois disso eu tive uma outra experiência. E nessa primeira aqui, as pessoas eram muito julgadas pelo modo de ser, de vestir, de falar. Sabe? Eram muito julgados. E eu aprendi a não me ressentir lá também com isso. Na outra igreja, era uma igreja muito grande também, só que não tinha nada desses usos e costumes. E lá eu aprendi ao que ser, de verdade, um filho amado de Deus. Como ser exemplo. Uma igreja também muito grande. E eu vi essas duas, sabe, diferenças muito grandes em o que não fazer e o que fazer. Só que uma era totalmente preso a usos e costumes. A outra era totalmente, você é livre como filho. Mas quem é livre como filho, olha e honra. E faz tudo através desse princípio dos céus, de trazer os céus para a terra. Sabe, se na época, se na época eu fosse ressentir, cara, até hoje eu estaria remoendo essas coisas dentro de mim. Depois que eu li esse livro, A Isca de Satanás, eu vi muitas coisas, muitos resquícios ainda que estavam no meu coração, que eu tive que perdoar, que eu tive que relembrar para liberar algumas pessoas. Gostaria que vocês fechassem os olhos agora e lembrassem de alguma coisa que fizeram contra você ou falaram e que isso afetou muito o seu coração. Que talvez você esteja ressentindo até hoje. E isso é normal acontecer, é coisas da vida. E está tudo bem se ainda você carrega isso dentro do seu coração. Só que eu quero que vocês nessa manhã liberem essa pessoa. Perdoe essa pessoa, sabe? Libere isso. Tire esse peso do seu coração. Tire esse peso de cima de você. Entrega para Jesus.
Porque todas as vezes que você perdoa alguém e entrega para Jesus, Jesus te presenteia com algo novo na sua vida. Jesus nunca vai perder em dar. Sempre quando você entrega e dá algo para Ele, Ele sempre vai multiplicar muito mais sobre a sua vida. Amém? Libere essa pessoa de verdade. Não fique com esse ressentimento, com essa amargura dentro de você. Sabe, e qual vai ser a sua resposta hoje? Os céus, ele responde perguntas, ele não responde respostas. Se a banda quiser ir subindo já, fica à vontade. Os céus, ele responde perguntas, ele não responde respostas. Você conseguiu liberar essa pessoa, esse ressentimento, essa mágoa que você tinha no seu coração? Ou você ainda vai continuar com seu coração ferido e sangrando? Sabe, eu creio muito que nessa manhã é uma manhã de cura para os nossos corações. Sobre algo que aconteceu, que a gente acha que não tem nada a ver, é só um rancorzinho que eu guardo. Não. Se você é um filho amado de Deus de verdade, você não tem que ter isso dentro do seu coração. Você tem que ter um coração ensinável. Sabe, você vai continuar com essa ferida no seu coração ou você vai deixar que Deus te cure nesta manhã? Permita ser curado, permita ser amado por Deus através dessa cura no seu coração. Em 2 Coríntios 5:17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Só que para as coisas velhas passarem e tudo se fazer novo, você tem que ser nova criatura. E nova criatura não é só ir lá, se batizar, aceitar Jesus, receber o Espírito Santo, é andar como Ele andou. Então, Jesus não teve nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Sabe, aquela pessoa que o traiu, Ele continua chamando de amigo. Sabe, muitas vezes nossos amigos vão nos trair, às vezes até nos beijar no rosto. Sabe, aquele tapinha nas costas. E qual vai ser a sua resposta essa manhã? Qual vai ser a sua resposta mediante a tudo isso que você recebeu de ruim das pessoas? Se você está em Cristo, você precisa ter um coração ensinável. Acho que foi uma chave muito grande que virou na minha vida quando eu aprendi a ter um coração ensinável. Quando eu comecei a, ter um discipulado, a primeira frase que eu escutei do meu discipulador foi assim: quem é bom em desculpas, não é bom em mais nada. Sabe, porque tudo eu tinha uma desculpa, tudo eu tinha um porquê, mas por causa disso, por causa de tal pessoa, por causa de tal situação, por isso, aconteceu isso na minha vida, por isso que eu ajo assim, por isso que eu sou assim. Não. Não é assim. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Eu aprendi a ouvir, escutar e, mesmo estando certo, não questionar e não responder. Porque se eu quis ser discipulado por essa pessoa, se eu quis aprender com essa pessoa, por que eu vou questionar o que ela está me ensinando, os passos que ela está me instruindo? Foi eu que quis, foi eu que fui atrás, foi eu que chamei. Por que eu vou continuar, a questionar algo? Então eu aprendi, cara, nesse tempo foi um tempo de muito aprendizado. Eu descobri o que de verdade eu quero escutar algo de Deus, uma visão, algo que Deus quer que eu faça, independente do que esteja acontecendo, ir lá, fazer e cumprir. Uma ferida cicatrizada na sua vida vai ser sempre um ministério aberto. As pessoas que mais vão se chegar a você vão ser para aprender aquelas coisas que você já foi curada. Por isso a importância de ter um coração ensinável, de ter um coração completamente curado e sarado diante de Deus. Para você também poder ajudar e auxiliar outras pessoas. Deus quer curar o coração que está sangrando. Hoje é tempo de cura e libertação em sua vida. Eu realmente acredito que Deus vai curar corações feridos aqui nesta manhã. Gostaria que vocês fechassem os olhos para a gente orar agora. Hoje é tempo de cura, de libertação. E independente de religião, filosofia, programa, sacrifícios ou cultivos, essas coisas não podem sanar toda a dor que há em seu coração. Mas eu creio que Jesus pode.
Basta que você creia, e eu convido a você a fazer isso agora mesmo, sem nenhuma reservas. Comece a orar agora e a liberar, continuar liberando essas pessoas e todo e qualquer ressentimento que ainda possa existir no seu coração. Espírito Santo, obrigado pelas palavras que foram ditas aqui nesta manhã, Pai. Obrigado por aprender um pouco mais de Ti, que tem um coração totalmente manso e humilde. O Senhor só fazia aquilo que via o seu Pai fazer, que via o Pai fazer. E é isso que nós queremos fazer, Papai. Te obedecer, independente das circunstâncias, Papai. Ter esses valores dos céus em nossas vidas, de fé, de amor, de união, de compaixão, de generosidade, de fidelidade, e uma fidelidade, Senhor Jesus Cristo, até a morte, Papai. Então, independente das circunstâncias, independente da situação, que nós possamos, Papai, crescer em maturidade em Ti, Pai. Que nós possamos crescer como filhos maduros em Ti, Espírito Santo. Como filhos royais, Papai, porque, Senhor Jesus Cristo, a humanidade, o mundo, Papai, eles anseiam, Papai, pela manifestação de seus filhos. Mas para que nós possamos manifestar quem Deus é, quem Jesus é, o que Jesus faz em nossas vidas lá fora, nós precisamos ser pessoas curadas, nós precisamos ser pessoas sem ressentimentos, nós precisamos, Papai, ser filhos maduros. E que essa identidade nunca venha, Papai, diminuir em nossa vida. Que venhamos, Papai, ter a certeza, a plena certeza de qual é a nossa identidade, que é a nossa identidade de filhos. E quando aprendemos a nossa identidade, nós vamos caminhando, Papai, progressivamente, com um processo aprendendo, Senhor Jesus Cristo, o que é nos tornar maduros em Ti, Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor fez e vai continuar fazendo em nossas vidas, porque o Senhor é fiel para terminar a boa obra, aquilo que o Senhor já começou, Espírito Santo. Eu abençoo, Papai, essas pessoas nessa manhã, assim como o Senhor tem me abençoado, Papai. E eu, Papai, declaro, Papai, no mundo espiritual agora, Papai, cura de corações feridos, Papai, por ressentimentos. Cura, Papai, de sofismas, Papai, de sofisma que religiões e filosofias deixaram, Papai, dentro do coração e da mente dessas pessoas, Papai. Que o Senhor venha transformar, renovar o entendimento dessas pessoas também, Espírito Santo, para que elas possam viver e olhar com a visão dos céus, Espírito Santo. E assim, Papai, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.